Como lidar com o não de Deus? Talvez você que está me ouvindo hoje acabou de ouvir um não bem grande de Deus e você está frustrado, chateado, se sentindo um filho não amado de Deus porque você recebeu esse não. Então fica comigo até o final desse podcast que nós vamos entender o porquê Deus nos diz não. Mas antes, deixa eu me apresentar, eu sou a Karine Rocha e esse aqui é o Entre Nós Podcast. Entre nós, porque aqui os filhos maduros de Deus aprendem mais da palavra de Deus e daquilo que o Senhor quer para as nossas vidas como filhos maduros. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like aqui e me ajuda nessa missão. O YouTube entende que esse vídeo é relevante e ele compartilha com mais pessoas. E além disso, você pode me ajudar também compartilhando para todos aqueles que você conhece. Compartilha com alguém que está passando por um não de Deus. E se você já recebeu um não de Deus, eu creio que já, deixa seu comentário aqui embaixo também. Como que você se sentiu quando você recebeu esse não de Deus? E vamos lá para o nosso assunto de hoje. Para nós entendermos os nãos de Deus, a primeira coisa que nós precisamos entender de verdade é que Ele é bom. Nós precisamos, na verdade, não só entender, mas ter revelação da bondade de Deus. Que Ele é bom e Ele continua sendo bom independente da circunstância, independente se Ele fala sim ou não, independente se Ele faz ou não. E eu já quero compartilhar com você um não de Deus que eu recebi na minha vida que foi muito grande e que realmente me paralisou e me deixou por bastante tempo muito triste e magoada com Deus. Foi quando eu perdi o meu pai. Para quem não sabe, eu sou órfã aos 14 anos. Agora eu não sou mais órfã porque eu tenho um pai maravilhoso que é Deus. Aleluia por isso. E eu entendi que Ele é o meu verdadeiro pai. Mas aqui na Terra, eu perdi o meu pai aos 14 anos de idade. Era adolescente, naquela fase de adolescência, de revolta, de tudo mais. E eu pedia, já era cristã e recém-convertida, eu pedia muito para Deus. Na verdade, eu nem sei se eu era bem convertida, mas eu ia para a igreja. Era bem imatura mesmo. E eu pedi tanto para Deus, fiz campanha, oração, jejum, tudo que você possa imaginar eu fiz, até promessa eu fiz, para que meu pai fosse curado de um câncer. E adivinha só? Deus disse não. Nossa, Deus disse um não bem grande. E ele foi levado. Glória a Deus que ele aceitou Jesus, creu em Jesus antes de partir, mas eu fiquei com esse não de Deus, e esse não de Deus me doeu demais, e eu creio até que esse não, a morte do meu pai que desencadeou a depressão, como eu já falei em outros episódios que eu tive, né, hoje sou curada, graças a Deus, mas esse não de Deus me desencadeou isso, a morte do meu pai me desencadeou essa paralisação na minha vida, esse tempo tão difícil na minha vida, porque eu não entendi esse não de Deus, eu não entendia por que Deus não curou. Por que Deus não fez? Se Ele é poderoso, eu acreditava que Ele era poderoso para fazer. E Ele continua sendo poderoso para fazer. Então eu ficava assim, mas se Ele é poderoso para fazer, por que Ele não fez? Por que é que Ele disse não? Então eu não entendia que eu era amada, não entendia que Deus me amava. E até hoje eu não entendo por que Ele disse não. Mas eu entendo que esse não foi para que muitas coisas mudassem na minha vida. E inclusive o Senhor, graças a Deus, me deu um outro pai, que é meu padrasto, ele é maravilhoso, ele, nossa, é bênção demais na minha vida. Então pensa assim, num presente de Deus para minha vida. E eu sei que o Senhor, ele tem motivo em todos os nãos que Ele nos diz, apesar de muitas vezes nós não entendermos. E eu quero hoje compartilhar isso com você. E a primeira coisa é que existem nãos de Deus porque muitas vezes é pecado. Como assim, Karine, é pecado? Às vezes nós pedimos coisas para Deus que simplesmente é pecado, mas nós não estamos enxergando que aquilo é pecado. Sabe aquela menina que às vezes ela pede pro pai pra ir na balada e o pai fala não e ela fica brava? E tem menina que às vezes até ora pra pedir para que o pai deixe ir pra balada. Gente, quando eu era criança, eu pedia pro meu pai que eu queria dormir na casa de uma amiga. E às vezes ele não deixava, e é porque ele estava me guardando. Não é porque ele estava sendo chato, mas é porque ele estava me guardando.
Porque pode acontecer muitas coisas quando uma criança dorme. Aliás, se você tem filho, já fica a dica. Não deixe seu filho dormir em qualquer casa, porque podem acontecer muitas coisas. E quando meu pai falava esse não, eu ficava chateada demais. Mas era para me preservar. E quantas vezes Deus ele nos fala não e a gente fica totalmente chateado e na verdade ele está nos preservando de um pecado. Ah, mas você vai me dizer, Karine, mas eu sou cristão há muitos anos, eu já sou convertida há muitos anos, eu não vivo mais no pecado. Como assim eu vou fazer uma oração e pedir algo para Deus e ele vai falar não para mim porque é pecado? Sabe por quê? Porque muitas vezes nós não entendemos que há pecado até mesmo na nossa santidade, porque existem orações que nós fazemos, eu já vou entrar no segundo tópico, que elas podem se tornar pecado em nossa vida, como por exemplo orações egocêntricas. Deus muitas vezes nos diz não, porque fazemos orações egocêntricas. E o que é isso, Karine? O que é esse pecado na nossa santidade? É quando nós começamos a nos achar tão santos, tão maravilhosos, tão cheios da presença de Deus, que nós nos achamos dignos de ter algo e que Deus pode falar, não pode mais falar não pra gente. Meu Deus! Da onde que a gente tirou essa ideia de que Deus não pode falar não pra gente? Quem somos nós? A criatura querendo ensinar o Criador o que é bom, o que não é bom. Muitas vezes fazemos orações egocêntricas, que é somente para o nosso eu crescer e não para Cristo crescer em nós. Quantas vezes fazemos oração para que Deus nos dê um título, um ministério, ou você pode falar na sua igreja um cargo, um grau elevado? Quantas vezes pedimos algum tipo de trabalho para Deus? E isso na verdade não vai crescer Cristo em nós, mas vai crescer o nosso ego. Nós fazemos orações egocêntricas que não tem nada a ver com o reino, mas que tem a ver com as nossas próprias realizações. E isso vai se tornar um pecado lá na frente, e é por isso que Deus está te dizendo não. Na verdade, Ele está te livrando de algo ruim, de algo que vai te destruir, porque o pecado nos destrói. E o pecado, quando a gente não entende que ele é pecado, é pior ainda. Porque existem pecados que são claramente você vê que é pecado, mas existe pecado que está escondido lá dentro na nossa alma, que a gente não sabe que é pecado, a gente está orando por aquilo e Deus está falando não, que é para tentar nos mostrar, olha, não vai por esse caminho, porque por esse caminho vai ser somente o teu ego, somente a tua carne, somente o teu eu, e o caminho que eu quero que você siga é Cristo crescendo em você. Talvez você vai fazer uma oração hoje para Deus e você vai se lembrar disso. Você vai se lembrar de pedir para o Senhor que você faça uma oração cristocêntrica e não egocêntrica. Eu não sei o que você tem vivido ou o que você tem passado diante dos nãos de Deus, mas eu quero que você continue crendo que Ele é bom, que Ele continua sendo Deus. E o segundo ponto aqui que eu quero falar com você é que às vezes nós não estamos maduros. Sabe aquela pregação famosa que as pessoas, aquela parte, né, da pregação que as pessoas falam, se você tem um filho que ele tem apenas 5 anos de idade, você vai dar um carro para ele dirigir? Você vai ter coragem de fazer isso? Você que tem filho, você tem coragem? Se seu filho é uma criança, você tem coragem de dar um carro para ele? Claro que não. Porque se você der um carro para ele, ou ele não vai nem saber ligar o carro, ou provavelmente ele vai bater e pode acontecer uma tragédia. Ele pode se matar com aquele carro. Então você não vai entregar porque ele não está maduro. E muitas vezes acontece isso em nossas vidas. Nós estamos recebendo um não de Deus porque não estamos maduros para receber aquilo que Ele quer nos entregar. E olha só, Deus ele quer entregar grandes coisas em nossas mãos. Deus ele quer entregar para os filhos dele riquezas. Deus ele quer abençoar a tua vida financeira e às vezes você está aí de campanha em campanha, fazendo votos com Deus, pedindo para Deus melhorar a sua vida financeira, mas você precisa de maturidade para lidar com a finança, para lidar com aquilo que Deus vai colocar em sua mão, porque talvez se você ganhar muito dinheiro, você vai se perder no meio do caminho. Então Deus ele vai dizer não. Você está me entendendo? Você está aqui comigo? Muitas vezes nós vamos querer insistir, mas o Senhor vai dizer,
calma, não é a hora, você precisa amadurecer. Você já comeu uma fruta que não tá madura? Gente, coisa ruim é a gente comer fruta que não tá madura. Ou ela vai ser azeda, ou ela vai ser rançosa, não é rançosa que fala, sabe, não é bom. Fruta que não tá madura não é bom, não é bom. Fica amarga, fica marrenta, essa palavra. Então nós precisamos aprender e entender que existe um tempo determinado para todas as coisas. E aqui eu já quero falar sobre esse outro tópico, que às vezes o não de Deus é porque não é o tempo. Sabe, hoje nós vivemos numa geração do tudo para ontem. Você quer comer uma comida, um sanduíche, você já pega o seu telefone no aplicativo aqui, você já pede e você já olha ali, nossa, vai demorar 1 hora, tá demorando demais. Gente, a pessoa vai preparar o lanche, vai entregar em 1 hora, você ainda acha que é demais. Ah, não, vou pegar que é 15 minutos. O lanche já tá pronto, na verdade, só vai entregar na tua casa. E a gente quer assim, tudo na hora. Eu lembro que antes a gente ia pagar uma conta, tinha que sair da casa, pegar o carro, dirigir até o banco, chegar no banco, entrar numa fila, ficar na fila, às vezes ficava ali 40 minutos na fila para você pagar a conta e voltar para casa. Hoje não, graças a Deus, hoje nós temos acesso à internet, telefone maravilhoso, benção demais, e nós pagamos assim, em 2 segundos a gente paga uma conta, a gente resolve problemas. Antes você tinha que ficar pesquisando, procurando, eu lembro que eu era criança, eu pegava um livro lá com meu pai, a enciclopédia para procurar um significado numa palavra, um dicionário. Hoje você pega o telefone e pergunta aqui para a inteligência artificial como é que eu faço isso, o que significa aquilo, onde que está tal versículo da Bíblia, e já tem tudo aqui em 1 segundo na palma da tua mão. Então nós não conseguimos compreender o tempo de Deus. E Deus, ele não age dentro do nosso tempo, mas ele tem o tempo dele. E o tempo dele é muito diferente do nosso. E o agir dele é maravilhoso. E quando nós aprendemos a desfrutar do não de Deus e a esperar o tempo certo, nós conseguimos receber aquilo sem que isso se torne uma idolatria em nossas vidas. Porque se Deus ele nos entrega algo fora do tempo e quando nós não estamos maduros, provavelmente aquilo vai virar uma idolatria nas nossas vidas. Você já viu aquela pessoa que ela tá ali na igreja e ela tá ali orando, ela tá pedindo um casamento, tá pedindo um marido, ou tá pedindo uma esposa, e ela ora e pede, de repente ela recebe aquilo e ela não volta mais pra igreja, porque aquilo se torna uma idolatria na vida dela. Ou então ela pede muito por um trabalho, por uma profissão, ela ora, pede, e de repente ela recebe aquilo de Deus, e aí ela para de fazer coisas para Deus. Mas o pior não é nem parar de fazer coisas para Deus. O pior é que muitas vezes nós deixamos de nos relacionarmos com Ele. Por quê? Porque toda a nossa atenção está naquilo que nós pedimos. Quando nós recebemos algo fora do tempo de Deus, quando nós recebemos algo e aquilo se torna uma idolatria, isso nos mata. E Deus muitas vezes nos diz não por conta disso, porque Ele quer que nós vivamos uma vida em abundância, uma vida de relacionamento com Ele. Então, meu irmão, eu não sei por quanto tempo você está esperando por algo que Deus está te falando não. Eu não sei quanto tempo você está esperando por isso, mas creia que o Senhor irá fazer no tempo dele, e o tempo do Senhor é maravilhoso. Aprenda a desfrutar do não de Deus, aprenda a desfrutar desse tempo de espera, descansando nele, entendendo que ele continua sendo bom, que ele continua sendo Deus. Como é maravilhoso recebermos algo do Senhor no tempo certo, é alegria, não acrescenta dor, mas quando nós recebemos, quando nós insistimos em algo, e Deus ele fala sim, entrega algo que não, sabe? Se você é filho de Deus, tudo vai cooperar para o seu bem, até mesmo o não de Deus. Até mesmo o não de Deus, então descanse nele, aprenda a desfrutar do tempo de espera. Eu sei que é difícil esperar, eu sei que dói esperar, dói receber o não de Deus, mas eu quero te dizer nessa noite, você não é órfão, você tem um pai, e tem um pai que cuida de você, e que ele vai fazer, mas no tempo certo. E a última coisa que eu quero compartilhar com você é que às vezes Deus fala não simplesmente porque ele é Deus. E Ele é soberano. Deus é soberano e Ele pode dizer não. Nós não podemos colocar Deus em uma caixa e querer que Ele haja conforme a nossa vontade. Não! Pare de querer barganhar com Deus e tentar mover Deus.
Ele é soberano e se Ele disse não, também tá tudo bem. Muitas vezes Deus ele nos diz não e nós precisamos, como filhos maduros, continuar crendo que Ele é bom, mesmo quando Ele nos diz não. Mesmo sendo difícil receber um não, só creia que Ele continua te amando, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que tudo que Ele faz é perfeito, tudo que Ele faz é maravilhoso, que tudo vai cooperar para o teu bem. Pare de se sentir culpado. Quantas vezes você se sentiu culpado achando que Deus me falou não porque eu pequei? Deus me falou não porque eu estou vivendo uma maldição hereditária. Meu irmão, por favor, se você crê que Jesus morreu por você na cruz, Ele levou todos os nossos pecados, toda a nossa culpa, toda a maldição naquela cruz. Você não está mais debaixo de maldição. Mas aconteceu com meu pai, aconteceu com meu avô. Não irá acontecer com você. Se o Senhor está falando não, não é porque Ele está te amaldiçoando, mas Ele está cuidando de você. Aliás, o não de Deus é uma carta de amor para nós. O não de Deus é um símbolo de amor, que Ele está nos amando e dizendo, calma meu filho, eu tenho algo maravilhoso para você, mas ainda não é o tempo. Ou talvez você não esteja maduro, ou simplesmente eu estou dizendo não porque eu sou Deus. E se não fosse assim, Ele não seria Deus. É por isso que Ele é o eu sou. É por isso que Ele é o grande. É por isso que Ele é Deus. Porque Ele é soberano. E Ele pode dizer não e tá tudo bem. Mas você não sabe o não que eu recebi. Você não sabe, já é a segunda vez, já é a terceira vez que eu recebo um não de Deus. Meu irmão, só crê que Ele é bom, só crê que Ele é soberano e continua desfrutando da presença dEle. Sabe por quê? Todo sim que nós precisamos está em Cristo. Se existe algo maior do que Cristo, que você precisa de um sim hoje, então não está certo. Porque o sim de Deus, Ele já deu para nós na cruz, quando Ele entregou o Filho dEle. Hoje você tem a presença de Cristo e você pode desfrutar da presença dEle. E esse é o sim que nós precisamos para toda a nossa vida em todas as coisas. Nós já temos o maior sim de Deus nas nossas vidas, que é a presença dEle habitando em nós. Nós podemos desfrutar. Então eu não sei qual é a tua caminhada, eu não sei se você está passando por um período de morte, que foi um não, assim como eu recebi um não há anos atrás, de não receber essa cura. Eu não sei, talvez é um não no seu casamento, talvez é um não no seu trabalho, talvez é um não nas suas finanças, mas desfruta desse lugar da presença do Senhor até que chegue o sim, porque quando esse sim chegar, tanto faz, você já vai estar desfrutando da presença de Deus. Quando nós entendemos isso, nós aprendemos a receber não de Deus e continuamos adorando Ele. Continuamos entregando todos os dias a nossa vida a Ele. Continuamos dizendo sim para o Senhor, mesmo quando Ele nos diz não. Então hoje, ore comigo, não sei onde você está agora, mas pare por um minuto e ore comigo para que o Senhor te traga essa paz que excede todo entendimento e que você possa viver o não de Deus, desfrutando da presença dEle. Amém? Pai, nós oramos agora, Senhor, e eu peço que o Senhor ajude os meus irmãos que estão vivendo um não do Senhor nesse momento, Pai. Eu não sei se é pelo tempo, se é pela maturidade, ou simplesmente porque o Senhor quis dizer não, mas eu peço que o Senhor venha trazer revelação aos nossos corações da Tua bondade, que o Senhor continua sendo bom, mesmo quando o Senhor diz não, mesmo quando isso dói, nós queremos, Senhor, ter revelação de que o Senhor continua sendo bom, de que a Tua palavra é maior do que qualquer coisa e de que no tempo certo o Senhor irá nos dizer sim, mas que o maior sim de todos foi naquela cruz. Traz revelação disso aos nossos corações, Pai. Nós queremos desfrutar da Tua presença, mesmo diante de um não, nós queremos entender que continuamos sendo filhos amados e muito mais amados quando recebemos um não, porque o Senhor está nos livrando, Pai, de nós mesmos, Senhor. Obrigada, Deus. Obrigada, Jesus, pela Tua palavra. Que o Senhor continue falando aos nossos corações, Pai. Em nome de Jesus, amém. Gente, se essa palavra te abençoou, se você está agora começando a entender o não de Deus na sua vida, compartilha com alguém. Se você conhece alguém que está vivendo um não de Deus nesse momento, que está triste por isso, aproveita e abençoa alguém com esse vídeo. E eu te vejo no próximo episódio. Até lá!